Esta manhã, uma nova aventura nos espera na ilha de Bohol. À porta do nosso hotel, um motorista sorridente da Bohol Nature Tours nos aguarda, acompanhado de nossas duas guias, Aida e Mae. O sorriso e a energia delas definem imediatamente o tom do dia. Será dedicado à natureza, à cultura e à descoberta. A Bohol Nature Tours, ou BNT, é uma agência especializada na organização de viagens personalizadas e excursões privadas pelas Filipinas, especialmente em Bohol. Ela oferece experiências autênticas, ecológicas e sob medida, projetadas para descobrir a região como um morador local, com uma abordagem sustentável e respeitosa com a natureza e as comunidades. A agência cria roteiros exclusivos, adaptados aos desejos de cada viajante, para estadias sem estresse, focadas na imersão na natureza e na cultura locais. O programa de hoje promete ser intenso. A Igreja Histórica de Baclayon, o Santuário do Tárcero Filipino em Sikatuna, as quedas d'água de Camugal em Balilihan, o tranquilo rio Lobok, a famosa Man-Made Forest, um almoço com uma família local em Bilar e, por fim, as lendárias Chocolate Hills. Adoraríamos ter prolongado a experiência por 2 dias inteiros com a BNT, mas nossa partida para Siargao está marcada para esta noite. Se você tiver tempo, recomendamos fortemente reservar pelo menos 2 dias para explorar Bohol com eles. Uma experiência autêntica, enriquecedora e inesquecível. Começamos o dia com a visita à igreja de Baclayon, um dos edifícios religiosos mais antigos do arquipélago. Era uma etapa que fazíamos questão de realizar, para descobrir um lugar repleto de história e profundamente enraizado na cultura filipina. Oficialmente chamada Igreja Paroquial da Imaculada Conceição da Virgem Maria, ela está localizada na pequena cidade costeira de Baclayon, a poucos quilômetros de Tagbilaran. Construída em 1727, sobre as ruínas de uma primeira capela de madeira, erguida em 1596 pelos jesuítas, é a igreja de pedra de coral mais antiga da ilha. Sua arquitetura é típica do período colonial espanhol. Paredes maciças, um campanário imponente e um interior adornado com altares dourados, afrescos no teto e um antigo órgão, considerado um dos mais antigos da Ásia. A igreja atravessou séculos, resistiu a tempestades e guerras, antes de ser gravemente danificada durante o terremoto de 2013. Totalmente restaurada entre 2014 e 2018, hoje é classificada como Tesouro Cultural Nacional e Monumento Histórico Nacional, símbolo da fé e da resiliência dos habitantes de Bohol. No interior, a luz filtra suavemente pelos vitrais, revelando os detalhes das talhas em madeira e as marcas do tempo nas pedras de coral. Um pequeno museu anexo expõe manuscritos antigos, vestes litúrgicas e objetos religiosos, com vários séculos de história. Este lugar não é apenas um monumento, é um testemunho vivo da história das Filipinas, onde se misturam herança espanhola, devoção local e uma beleza atemporal. Seguimos em direção ao Philippine Tarsier Sanctuary, situado entre os municípios de Corella e Sikatuna, no coração de uma densa floresta tropical. Esta área protegida, com cerca de 150 hectares, é inteiramente dedicada à preservação do tarcero filipino, um dos menores primatas do mundo. O
santuário é administrado pela Philippine Tarsier Foundation, uma organização sem fins lucrativos apoiada pelo governo. Aqui, não há jaulas nem encenações turísticas. Tudo é pensado para o respeito e a proteção dessas criaturas frágeis, ameaçadas pelo desmatamento e pela caça ilegal. A visita começa com uma breve introdução educativa sobre o modo de vida do Tarsero e os esforços de conservação em andamento. Em seguida, entramos na floresta por uma trilha sombreada, guiados por um membro da fundação que garante que os visitantes sigam as rigorosas regras de observação. Isso é essencial para proteger os tarseros, extremamente sensíveis ao ruído, à luz e ao estresse. O silêncio é absoluto. Nosso guia então aponta para um minúsculo tarsero encolhido em um galho, entre as folhas, imóvel, quase invisível, com os olhos bem abertos. As fotos são permitidas, mas sem flash. A luz ou o som já são suficientes para perturbá-los. Este lugar é um modelo de ecoturismo responsável, onde o objetivo principal é observar sem interferir, em total respeito à natureza. Na saída, um pequeno centro de interpretação exibe painéis informativos, mapas e objetos relacionados ao trabalho da Fundação. Foi aqui, por puro acaso, que tivemos a sorte de conhecer Carlito Lito Pizarras, apelidado de Tarsieman. Um momento privilegiado e totalmente inesperado, durante o qual ele aceitou responder a algumas perguntas sobre sua incrível trajetória. I'm Carlito Pizarras. They call me as the Tarsierman. I'm working here with field manager. Desde o final dos anos 1990, esse homem dedica sua vida à proteção dos tarseros e supervisiona o santuário no campo. When I was 12 years old, I started taking care with the tarsier. And until now, ele nos contou como tudo começou e como a fundação foi criada. The tarsier is already, the genus is already named on my name. I'm Tarsius Carlitos serecta. Yes, it's already approved in 2010 by the International Journal of Primatologists. I started all of this in the sanctuary in 1996. The tarsier is only less than 10, and now we have already 200. Seu compromisso exemplar e seu profundo conhecimento desses primatas fizeram dele uma figura emblemática da conservação nas Filipinas. Um homem apaixonado, humilde e profundamente ligado à natureza, que defende há mais de 25 anos. Nossa próxima parada é em Balilihan, para descobrir as cachoeiras de Camugal, em Bohol. Frequentemente confundidas com suas famosas vizinhas em Cebu, essas quedas d'água oferecem aqui uma atmosfera bem diferente, mais selvagem, mais tranquila e mais autêntica. Após cerca de 30 minutos de carro desde Tagbilaran, uma pequena trilha serpenteia pela vegetação tropical até a cachoeira principal. Estamos acompanhados por uma guia local, parte do compromisso da Bohol Nature Tours em envolver as comunidades locais em suas excursões. Atenciosa e apaixonada, ela nos conduz com segurança ao longo do caminho que desce até as quedas. No trajeto, nossa guia chama nossa atenção para uma grande aranha dourada, imóvel no centro de sua teia. Uma Nephila pilipis, também conhecida como aranha de teia dourada. Impressionante em tamanho, com suas longas patas listradas e marcas amarelas, é uma das maiores aranhas da Ásia. Apesar da aparência intimidante, é totalmente inofensiva para os humanos. Sua teia dourada brilha sob o sol,
uma verdadeira obra-prima da natureza. Projetada para capturar insetos voadores, um lembrete fascinante da riqueza e das surpresas do ecossistema tropical de Bohol. As cachoeiras de Camugal se estendem por vários níveis em forma de terraços, formando piscinas naturais de um azul turquesa profundo, alimentadas por rios e nascentes da floresta ao redor. A água, fresca e cristalina, convida para um mergulho, ou simplesmente para contemplar. Aqui, não há multidões nem estruturas turísticas exageradas. Apenas o som da água, a vegetação exuberante e a sensação de estar totalmente imerso na natureza. Uma pausa revigorante no coração da ilha. O lugar ideal para desacelerar, respirar e saborear a tranquilidade antes de seguir viagem em direção a Loboc. Retomamos a estrada em direção a Loboc, uma das vilas mais tranquilas da ilha. A estrada serpenteia entre as colinas, até chegarmos ao Loboc River Resort, uma charmosa hospedagem à beira do rio. Atravessamos o local a pé, até o pequeno cais de madeira, onde nosso barco privado nos aguarda. Em vez de embarcar em um dos grandes barcos-restaurantes que percorrem o rio, escolhemos um passeio mais íntimo, para aproveitar plenamente a calma e a beleza do lugar. O rio Loboc é uma das artérias naturais mais emblemáticas de Bohol. Nascido na região montanhosa de Carmen, ele serpenteia por mais de 30 quilômetros antes de desaguar no mar de Bohol. Suas águas de um verde profundo, cercadas por coqueiros, manguezais e casas tradicionais, oferecem um espetáculo tranquilo e quase hipnótico. À medida que avançamos, o som do motor se mistura ao canto dos pássaros e ao murmúrio da água. De tempos em tempos, cruzamos com os grandes barcos-restaurantes, onde os visitantes saboreiam um buffet filipino ao som de música ao vivo. Um ambiente festivo e acolhedor, bem diferente da nossa travessia serena. Even you don't know the owner of the house, you are free. And yeah, you can go. Oh, This is okay. the fiesta. This is the one like Filipino. Just say is happy doing. fiesta. Yeah. Yeah, then okay, they will give you plates. Yeah, yeah. Even they don't know you. Yeah. They give you plates. Yeah. Yes, really well. And there's some like disco party as well. Oh, okay. And of course, karaoke. Yeah, It's present. Every house has. So before Okay. we're like, oh, they're saying karaoke. Of course, we also have to sing. Este passeio em pequeno grupo nos revela outro lado do rio Loboc. Mais silencioso, mais contemplativo, quase meditativo. Um momento suspenso no tempo em que nos deixamos levar pela correnteza, envoltos pela natureza e pela suavidade da luz tropical. Na estrada entre Loboc e Bilar, a vegetação de repente se torna mais densa. Em poucos instantes, a luz muda, a temperatura cai e entramos em um verdadeiro túnel verde, a Man-Made Forest. Esta floresta de mogno
com cerca de 2 quilômetros de extensão, foi inteiramente plantada pelo homem na década de 1950, como parte de um amplo programa de reflorestamento destinado a conter a erosão do solo. Esse projeto comunitário se tornou hoje um dos símbolos ecológicos mais fortes de Bohol. Os troncos se erguem retos em direção ao céu, formando uma abóbada vegetal quase perfeita. A estrada, ladeada por sombras em movimento, atravessa esse corredor verde, onde reina um silêncio reconfortante, interrompido apenas pelo som do vento entre as folhas. Fazemos uma breve parada, tempo suficiente para aproveitar o frescor e capturar algumas imagens. Um lugar simples, sem artifícios, mas de uma beleza impressionante. Uma respiração natural antes de continuar o caminho em direção a Bilar. Em Bilar, deixamos os circuitos turísticos tradicionais para compartilhar um almoço na casa de uma família, no coração da zona rural de Bohol. Saímos da estrada principal e caminhamos alguns minutos entre os arrozais e a floresta tropical, até chegar a uma pequena casa de bambu, isolada no meio do verde. O ar ali é mais fresco, impregnado com o perfume das folhas úmidas e o canto dos pássaros. A recepção é simples, calorosa e sincera. A mesa está posta do lado de fora, sob um abrigo de folhas de palmeira. Antes de começarmos a comer, Aida nos apresenta com um sorriso o que será servido. He first is the tortang talong. So this is an eggplant with an egg also with some spices. Yeah, tomatoes, green onions, and onions, spring onions and onion. And then first they grilled it actually, and then they fried it later on. And then this is chicken adobo. So for adobo, you can have a chicken, you can have a pork, but this one is chicken adobo. Here in Bohol, we usually add ginger in it. And this is pancit, rice noodles with some vegetables. And this is lumpia. Yeah, it's a spring roll inside. It does look like a pumpkin, but it's squash for us. So we usually dip it with vinegar. With garlic. And garlic, yeah. And this one is the jackfruits. So when it's not ripe, we eat the jackfruit as a vegetable. But when it's ripe like that, The fruits. we eat it as a fruit. Yeah, jackfruit. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. And that's all. And of course, rice. Rice is life. Rice is power for most of us. Yeah, so rice is life. So a meal is not a meal for Filipinos without the rice. And later we have the dessert, the banana in the lumpia wrapper. Yeah, okay. Also. We usually attack Yeah. the food. Yes, Yeah. attack. Let's have time. Bon appetit. Bon appetit. Tudo foi preparado naquela mesma manhã pela família anfitriã, com produtos do quintal e do mercado da vila vizinha. Antes de nos sentarmos à mesa, Aida nos apresenta com um sorriso o que vamos saborear. E então, um momento que jamais esqueceremos. Ao virar a cabeça, vemos o avô de 83 anos subir, com as próprias mãos, pelo tronco de um coqueiro. Ele escala com uma agilidade impressionante. E nós ganhamos um coco literalmente tirado do pé. Um gesto de simplicidade desarmante que, por si só, resume o espírito de Bohol. Vitalidade, generosidade e essa conexão instintiva com a natureza. Sob os coqueiros, em volta dessa mesa improvisada, o tempo parece suspenso. Um almoço inesquecível, ao mesmo tempo humilde e profundamente humano. Um momento de partilha sincera, marcado pela gentileza e hospitalidade incríveis dessa família. O sorriso deles dizia tudo. Uma alegria genuína e um calor humano que refletem perfeitamente o espírito de Bohol. Após esse encontro comovente, seguimos rumo a Chocolate Hills, onde May havia planejado nos levar a um lugar mais isolado, longe das áreas turísticas. Infelizmente,
O tempo foi curto e não conseguimos fazer a subida. Acabamos parando em um mirante próximo, que oferecia um panorama espetacular dessas colinas emblemáticas. Uma forma tranquila e poética de encerrar este dia inesquecível. Felizmente, ao chegarmos, a chuva cessa de repente, como se nos concedesse uma última trégua. O céu permanece carregado. As nuvens deslizam lentamente pelo horizonte, mas as Chocolate Hills finalmente se revelam, banhadas por uma luz suave e difusa. Lançamos o drone por alguns instantes, apenas o suficiente para capturar essa paisagem mítica. Centenas de colinas perfeitamente alinhadas, estendendo-se até onde a vista alcança, como um mar de formas arredondadas cobertas de verde. O contraste entre a névoa, a luz e os relevos cria uma atmosfera quase irreal. Pouco depois, a chuva retorna, como que para fechar o parêntese. Seguimos caminho de volta para Tagbilaran, com o coração ainda cheio de imagens e gratidão, antes de embarcar no ferry para Cebu, de onde pegaremos o voo no dia seguinte para Siargao. Este dia ficará marcado como uma das experiências mais belas da nossa estadia nas Filipinas. Bohol nos tocou profundamente, pela diversidade de suas paisagens, pela gentileza de seu povo e por essa atmosfera tranquila que se sente em todos os lugares, entre rios, florestas e colinas. Em poucas horas, atravessamos 4 séculos de história em uma igreja de coral. Observamos em silêncio criaturas minúsculas que o mundo esqueceu. Navegamos por um rio que canta. Caminhamos sob um túnel de mogno plantado por mãos humanas para restaurar a terra. E compartilhamos uma refeição com uma família que nos ofereceu, sem esperar nada em troca, sua generosidade. O que ficará não é uma lista de lugares visitados. É a imagem de um avô de mais de 80 anos, subindo com as próprias mãos pelo tronco de um coqueiro, com uma naturalidade impossível de esquecer. Esse gesto resume Bohol: vitalidade, simplicidade e uma profunda conexão com a natureza. Graças a Bohol Nature Tours, vivemos uma descoberta autêntica, fluida e repleta de encontros. Aida e Maé foram guias excepcionais, apaixonadas, atenciosas e com um conhecimento impressionante da cultura, da natureza e da história de sua ilha. Se você planeja visitar Bohol, só podemos recomendar vivamente a experiência com a Bohol Nature Tours. E se tiver a sorte de ficar mais tempo, reserve 2 dias com eles. Seus roteiros completos e variados permitem descobrir a ilha muito além dos pontos turísticos mais conhecidos. Amanhã deixamos Bohol para a próxima etapa da viagem, a ilha de Siargao, entre lagoas turquesa, estradas ladeadas por coqueiros e uma atmosfera insular única. Mas esta noite é Bohol que levamos conosco. Até breve para novas descobertas.